dinossauro em Madagascar com dentes tão grandes, isso descarta qualquer outro predador. Medindo o comprimento, a largura e as extremidades serrilhadas do dente e calculando o espaço entre os dentes na mandíbula, os investigadores puderam determinar que os dentes e mandíbulas do majunga tolo combinam perfeitamente com as marcas encontradas no osso. O majunga tolo possuía dentes serrilhados. Cada recorte é chamado de dentículo. As marcas encontradas nos ossos tinham um espaçamento de mais ou menos meio milímetro. Analisando a dentição do majunga tolo, paleontólogos descobriram que os dentes tinham espaçamento de meio milímetro, quase o mesmo das marcas encontradas nos ossos. Uma escavação de rotina revelou uma batalha entre gigantes. 2 majunga tolo em uma luta até a morte. Mas uma questão permanece. Seriam essas marcas apenas resultado da briga? Ou teria um dos majunga tolo devorado o outro? Isso não foi apenas uma briga, não foram mordidas no focinho. As marcas de mordida foram feitas nos ossos mais internos do corpo. Ossos da perna, das costas e costelas, que não podem ser alcançados superficialmente. Parece claro que um dinossauro devorou o outro. Agora que os cientistas possuem provas de um caso de canibalismo, como entender o modo de combate desses canibais? Além de tomografias computadorizadas e fósseis, paleontólogos estudam o comportamento de animais modernos em busca de pistas. Uma coisa que não muda no mundo animal é o comportamento. Todos os animais, incluindo o homem, possuem os mesmos traços comportamentais de seus ancestrais. Os paleontólogos podem observar a vida moderna para entender o comportamento de animais pré-históricos. Sabemos que o majunga tolo macho era uma criatura poderosa. Mas uma nova teoria poderia mudar a dinâmica da briga. E quanto às fêmeas? Durante a investigação, os paleontólogos questionam: haveria uma fêmea nessa luta entre dinossauros? É uma pergunta difícil de responder. Mas estudando fósseis de dinossauros semelhantes e analisando animais modernos, os paleontólogos tentam solucionar o mistério. O primeiro passo é descobrir o tamanho de dinossauros fêmeas em comparação aos machos. O majunga tolo, como a maioria dos dinossauros carnívoros terópodas, devia ter machos e fêmeas de tamanhos diferentes. No Tiranossauro Rex, sabemos que as fêmeas eram maiores e mais ferozes, mas ainda não sabemos se o mesmo ocorria com o majunga tolo, pois não encontramos muitos espécimes. Machos e fêmeas poderiam ter tamanhos diferentes, mas a estrutura do esqueleto seria igual. A fêmea também teria pernas e braços curtos, dentes afiados e uma cauda poderosa. Mas e quanto à sua aparência? Seriam machos e fêmeas parecidos? Quando nós observamos diferentes animais, incluindo o ser humano, nós percebemos que machos e fêmeas são diferentes. É o que chamamos de dimorfismo sexual. A questão é, seria o majunga tolo sexualmente dimorfo? Seriam machos e fêmeas diferentes? Nos dinossauros terópodas e em qualquer espécie que possui diferentes espécimes, é comum encontrar 2 morfos ou 2 tipos no estágio adulto. Um pode ser mais pesado, por exemplo. O outro pode ser mais leve, mais gracioso. Ou pode ter uma crista diferente no topo da cabeça, um chifre, como ocorre no majunga tolo. Infelizmente, nesse caso, como ocorre com outros dinossauros terópodas, não temos muitos espécimes para estudar. Mas existe uma pista. Nas 2 últimas décadas, inúmeras descobertas paleontológicas, incluindo fósseis de dinossauros com penas, indicam uma relação entre aves e dinossauros predadores. Paleontólogos acreditam que, assim como as aves, o majunga tolo macho seria mais colorido e enfeitado do que a fêmea.
Para entender características como as cores e o comportamento de seres pré-históricos, devemos olhar para a vida moderna em busca de pistas. Existe uma relação entre o majungatolo e as aves. Sabemos disso, as evidências são claras. Entre as aves, os machos também são coloridos. Os machos também possuem estranhos adornos sobre a cabeça. Veja a galinha da Angola ou o Peru. Você verá que o crânio das fêmeas é relativamente liso, enquanto os machos são coloridos e apresentam adornos para torná-los mais atraentes. É possível afirmar que os animais que tinham órgãos de ostentação visual, esses adornos externos, provavelmente tinham alguma utilidade para isso. Podemos sugerir que essas estranhas saliências que vemos no crânio do majungatolo e em outros dinossauros predadores são, na verdade, estruturas utilizadas em rituais de acasalamento entre os machos e as fêmeas. Além da cor, dos adornos na cabeça e do tamanho do corpo, havia outra grande diferença entre os sexos. Ela era uma guerreira. A fêmea era mais agressiva quando defendia suas crias. Essa é uma informação importante. Segundo paleontólogos, isso ajudou a desenvolver habilidades de combate. Um majungatolo adulto pode tomar conta da sua vida sozinho, mas um filhote não pode. Muitos animais adorariam comê-lo quando jovem para que nunca se torne um adulto. A fêmea precisa se defender dos animais que querem machucá-la e daqueles que querem devorar seus filhotes. Muitos animais preferem enfrentar o majungatolo filhote do que um adulto. A fêmea, então, é forçada a defender a própria vida e a defender seus filhotes. Isso faz com que ela lute muito melhor do que o macho. Em qualquer investigação, o ambiente é crucial para a solução de um mistério. O mundo pré-histórico não é exceção. Como nos campos de batalha modernos, os cientistas precisam estudar o clima e o terreno em que os animais teriam lutado. Há 70 milhões de anos, Madagascar era coberta por florestas densas e pântanos. Com base na variedade de plantas, sabemos que havia chuvas sazonais e épocas de secas severas. Árvores coníferas e perenes de 30 metros de altura dominavam a paisagem. Hoje, em florestas como Yellowstone, por exemplo, fazemos um ótimo trabalho removendo troncos caídos e fragmentos que sujam o chão da floresta. No passado, isso não acontecia. Movimentar-se pela mata era bastante difícil, principalmente durante uma luta. O terreno tem um papel crucial nessa investigação. Os paleontólogos descobrem que os ossos encontrados foram movidos logo após o dinossauro ter morrido. Isso indica a ocorrência de uma enchente relâmpago. Observando a geologia local, paleontólogos descobriram que os ossos foram levados pela água. A batalha não ocorreu no local onde os fósseis foram encontrados. Estudos levam a essa conclusão. Evidências sugerem que os ossos foram carregados pela água da chuva. No final de 2007, especialistas começaram a reconstruir o cenário dessa batalha de 70 milhões de anos. Um majungatolo macho teria invadido o território de uma fêmea com a intenção de reproduzir, mas ela tinha outros interesses. O macho se aproxima e a fêmea age cuidadosamente até entender suas intenções. Para proteger a si mesma e a seu território, ela precisa deixar claro que não está em defesa. Para garantir sua segurança, a fêmea faria 3 movimentos distintos antes de atacar. O primeiro passo é defender o terreno. Quando um rival se aproxima, a última coisa a fazer é dar as costas e correr. Isso significa que você perdeu o território e, pior, o inimigo pode confundi-lo com um jantar. As regras do reino animal são bem claras. Se quebrar uma dessas regras, você poderá até morrer. Então, o segundo passo: virar o corpo de lado para mostrar ao macho seu tamanho. Finalmente, uma amostra dos dentes afiados.
Isso enviaria um sinal claro para o agressor. Após ser advertido, o macho deve convencer a fêmea de que deseja acasalar, não matar. Acasalar pode ser uma atividade perigosa quando o objeto do desejo possui dentes serrilhados de 7 centímetros. Primeiro, a fêmea vai desconfiar que se trata de uma disputa de território. O macho fará o possível para convencer a fêmea de que ele não é uma ameaça para ela. Para mostrar suas intenções e mudar a atitude da fêmea, o macho faz a dança de acasalamento. Imagens computadorizadas mostram que o cérebro do Majunga tolo era pequeno e primitivo, sugerindo que essa dança seria muito simples. Levando em conta o tamanho do cérebro do Majunga tolo, que possuía um cérebro primitivo, acreditamos que os rituais de acasalamento fossem muito primitivos e ritualísticos, como o de lagartos e crocodilos modernos. Eram rituais bastante rígidos e estereotipados. Apesar dos esforços do macho, a fêmea não corresponde. Ele ainda não sabe, mas está dançando com a morte. No continente de Gondwana, as violentas elevações das placas tectônicas formaram a ilha de Madagascar. Cercada pelo mar, a ilha tornou-se um paraíso de florestas exuberantes. Mas esse belo local foi corrompido com o surgimento de um terrível habitante, o Majunga tolo. Nessa selva tropical, houve uma violenta batalha entre os sexos. Seria apenas uma briga de amantes ou haveria mais detalhes nessa história? Para resolver o mistério, paleontólogos mediram o tamanho dos competidores. A estrutura do esqueleto mostra que o Majunga tolo era um animal robusto. Mas haveria diferenças de tamanho e força entre machos e fêmeas? Existem algumas diferenças entre os espécimes de Majunga tolo encontrados. Nós não sabemos se são apenas diferenças entre os indivíduos ou se podem ser associados aos diferentes sexos. Os dois animais seriam bem parecidos em termos de tamanho, força e habilidades em geral. Apesar de não ser considerado um predador gigante, o Majunga tolo tinha grande força. Como isso afetava sua agilidade e velocidade? O Majunga tolo não era um animal muito rápido e nem mesmo muito ágil. Não precisava ser. Ele vivia em uma ilha e as presas das quais se alimentava eram relativamente lentas. Mas a fêmea seria um pouco mais rápida e ágil do que o macho. Dentro desse grupo de dinossauros, sabemos que os ligamentos dos músculos da perna apresentam algumas diferenças entre machos e fêmeas. O fato de o macho ter ossos mais robustos significa que ele teria ligamentos mais fortes nas pernas e, consequentemente, músculos maiores. Eles podiam ser mais fortes, mas muito mais lentos que as fêmeas. Além de uma incrível força, machos e fêmeas tinham uma mandíbula cheia de dentes serrilhados e um crânio côncavo usado como aríete. Armas importantes no combate corpo a corpo. Apesar de macho e fêmea parecerem diferentes, possuíam as mesmas defesas. Ambos tinham uma saliência no topo da cabeça utilizada para golpear. Mas os dentes eram a principal defesa que eles tinham. Basicamente, eles tinham as mesmas defesas. Ambos possuíam o mesmo número de dentes, a mandíbula tinha o mesmo formato, a diferença estava mesmo no cérebro e nas reações automáticas que eram aperfeiçoadas ao longo da vida. Quando atacavam um adversário, macho e fêmea agiam de formas diferentes. O macho possuía habilidades de caçador, necessárias para capturar uma presa ou uma companheira. Mas, assim como pássaros e répteis modernos, a fêmea tinha mais experiência em combate, como defensora da prole. Apesar de um Majunga tolo macho ter grande habilidade em combate para lutar por fêmeas e por território,
Mas se a gente for comparar, as fêmeas possuem uma grande vantagem. Elas sabem defender suas crias e vão lutar até a morte. Se a fêmea estivesse defendendo um filhote, então isso mudaria toda a situação. Consequentemente,